Olá, seja bem-vindo ao vídeo. Meu nome é Marcelo e eu sou concurseiro há 2 anos. E uma pergunta que eu ouço com frequência é como que eu estudo ou como deve estudar, eu não sei estudar. Eu aprendi esse método nos cursos do Renato Alves, que é um campeão de memorização. Se você procurar no Google aí você vai encontrar vários vídeos deles. E é um curso que vale a pena, é muito bom ser feito. Então eu vou dar uma breve síntese desse curso, o que eu aprendi ali e como eu estudo hoje, tá? Então assim, uma boa parte do meu estudo é revisão. Eu diria hoje que talvez 30%, até mais de 1 hora do meu dia, eu gasto com revisão. A revisão vai ser o momento que você vai memorizar o que você estudou. Não basta apenas você conhecer a matéria, você tem que decorar ela. Então, não basta conhecer a matéria, você passar o olho naquela questão e você falar, já conheço isso aqui, mas não saber responder. Você tem que ter certeza daquilo. Então, é na revisão que você vai sanar esse vício de prova, de falar, eu já ouvi falar, mas não sei resolver. Então, como que eu começo? Assim, como que é feita a revisão, que muitas vezes é assim, a primeira coisa que eu faço no dia do meu estudo é a revisão. Vamos supor então que no dia 6 você estudou uma matéria nova, um novo vídeo aí, alguma aula, eu já explico mais pra frente como são. E o dia 7 vai ser o nosso exemplo. O que que você vai fazer no dia 7? No dia 7 você tem que resumir ou revisar o que você fez ontem, semana passada e nesse mesmo dia do mês passado. Então, todos os dias você vai ter a matéria para você rever de ontem, daquele dia da semana passada e aquele dia do mês passado. Então, toda quarta, por exemplo, você tem que rever quarta-feira passada, terça passada e aquele dia do mês, por exemplo, dia 7 do mês anterior e do anterior e do anterior e do anterior. Se você estiver estudando 10 meses, vão ser 10 dias 7 para você fazer essa revisão. Se você estiver estudando 12, serão 12 e assim por diante. Obviamente que nem todos os dias 7 você teve um novo estudo para fazer, ou nem sempre você estudou. Então você pode redistribuir essas matérias para ficar uniforme, ou seja, num dia você vai estudar 10 páginas, no outro dia você vai estudar 3. Não, você divide isso daí, estuda 7 num dia, 8 no outro. Mas tudo isso é revisão, sempre. Todos os dias você vai ter esse acúmulo do que você vai estudar ontem, semana passada e mês passado, de todos os meses passados que você está estudando aquelas determinadas matérias. Quanto tempo você deve estudar? Quanto tempo você tiver disponível. Se você tiver disponível 1 hora, você vai estudar 1 hora e vai fazer o teu cronograma de acordo com isso, novas matérias e revisões. Se você tiver 2 horas, você vai estudar 2 horas. É assim, se você estiver assistindo TV durante a semana, ou se você se propor a estudar só de fim de semana, né? E você estiver assistindo TV, esse é a perda de tempo, tá? Se você precisar ir no mercado, precisar fazer alguma coisa, lógico que não tem como fazer, ainda mais quem tem filho. Não tem como você negar a atenção. Mas assim, aquele tempo que você determinou para estudar, você tem que estudar. Não tem, meus amigos me chamaram, tô com sono e etc e tal. Quando eu falo em estudos novos, existem algumas coisas que o pessoal pergunta. Tipo assim, você estuda vídeo no YouTube, livro. Então, assim, tem ali na tela 5 exemplos, mas eu vejo videoaulas de meia hora e tem alguns livros para ler de resumo. Tá? Os livros que você vai ver de direito, porque concurso é muita matéria de direito, eles são livros de mais de 1.000 páginas. E não é por causa disso que você vai ler o livro inteiro. Você tem que ler
somente aquilo que está no edital. E aí que vem a questão. Quando a gente fala de estudar vendo videoaulas, tem a opção de você ver no YouTube, que são vídeos gratuitos, tem a opção de cursos online e tem os cursos presenciais. Então, qual o problema do YouTube? O problema do YouTube é que você vai ficar solto. O que você vai digitar ali na pesquisa? Quais são as matérias que você vai estudar? Quais são os bons professores, os maus professores? Então, você vai acabar pegando vários vídeos desparcerados que não tem uma sequência de um professor bom, de um professor ruim, que no começo, principalmente, você não vai conseguir fazer esse filtro de quem é bom, do que é ruim, o que ele está falando. E às vezes você assiste 2 vídeos de assuntos semelhantes que você pode juntar esses assuntos na sua cabeça, achar que é uma coisa só e cada um falou uma coisa ou repetiu até a mesma coisa ou falou coisas diferentes e você não vai entender. Então, o YouTube é para você tirar dúvida de determinados assuntos, não é para você fazer um estudo inteiro no YouTube. Então eu realmente recomendo que você faça ou um curso online ou curso presencial. Tudo isso vai depender do teu financeiro e da tua disciplina. Estudar online é muito mais difícil, porque você vai estudar em casa, não vai ter ninguém nada te cobrando. O presencial, pelo menos, você tem que bater o cartão ali, todo dia de tal hora, tá passando a aula e você tem que ir lá na escola. Quando você vai ler uma apostila ou um livro, como que deve ser feita essa leitura? Você vai ler uma vez rapidamente, sem ficar parando, e vai grifando as palavras que você não conhece. E você vai fazer isso num bloco. Esse bloco é um tamanho variável. Ele pode ser um parágrafo, 2 parágrafos, uma página, 2 páginas, depende da dificuldade do texto. Então você vai ler um tanto, grifando as palavras que você desconhece o significado. Então, após você ler esse tanto que você se sinta confortável, é só com o tempo para você se adaptar a esse tanto. E aí você vai marcar o significado dessas palavras que você não sabe. O que aquilo ali significa? Vai no Google, pega dicionário, procura. E aí depois você vai ler novamente, pausadamente já, dessa vez não tão mais rápido, vendo exatamente o que aquele texto está querendo falar. Só aí então que você vai grifar com grifa-texto colorido palavras ou frases que você achou importante. Não adianta você grifar o texto inteiro, deixar aquele texto hipercolorido, porque nunca tudo aquilo vai ser importante. Então, assim, economiza no grifa-texto. Economiza no grifa-texto, porque se você falar que tudo é importante, é a mesma coisa que você falar que nada é importante ou que tudo tem o mesmo peso. E isso é uma mentira. Entendeu? Você tem que grifar pontual, palavras-chave, palavras que você vai ler aquele grifo pode ser um resumo da página. Por exemplo, você vai grifar 2 linhas, 3 linhas de uma página ou 2, 3 palavras de um parágrafo e você vai ler essas palavras grifadas e você vai lembrar tudo o que tem ali, todas as informações importantes que estão ali contidas. Aí como que você vai decorar muitas vezes essas informações? Isso tem vários métodos de memorização. Nos cursos do Renato Alves ele passa alguns. E um muito conhecido que tem em todas as aulas de direito constitucional, por exemplo, é o mnemônico dos princípios constitucionais explícitos, que são esses 5 que estão escritos na tela. Então como que você vai lembrar isso? Você vai decorar? Você vai juntar as primeiras iniciais, tem vários métodos associativos e vai juntar uma palavra, o limpe, por exemplo, e lembrar de cada uma delas, da legalidade, impessoalidade, moralidade, e assim vai. Esse é um método de estudo. Alguns slides atrás eu passei a ferramenta ANKI, ou ANC, que é um estudo
por cartões digitais, que você vai montar suas perguntas e respostas para ficar vendo aquilo ali todo dia, todo dia, todo dia. Cerca de, eu faço hoje 80 questões por dia só de memorização. Então essa ferramenta ela é muito importante para minha revisão, que eu monto a pergunta, por exemplo, quais são os direitos constitucionais? E aquele programa me mostra essa pergunta e esconde a resposta. Então eu lembro, os direitos constitucionais são esses, esses e esses. E aí eu ponho para mostrar a resposta. Se a resposta estiver certa, esse cartão vai aparecer para mim daqui um dia. Daqui um dia, quando eu for ver esse cartão de novo e eu acertar, ele vai ser daqui 2 dias, daqui 4 dias, daqui 6, 8, 10, 20, 15, um mês. Aí você limita o tempo máximo que você quer rever. Eu deixo isso limitado a um mês por causa das nossas revisões, que você tem que ser feito a um mês. Então, a cada um mês eu tenho um banco de dados de 900 questões que eu estou revendo-as. E essa é a ferramenta NKI. Eu sugiro que vocês baixem ela, ela é uma ótima ferramenta, dá para você sincronizar ela no celular e na internet. Então, no Android o aplicativo é gratuito, no iPhone ele custa $25, é muito caro, mas você tem a opção de usar pela internet. Então você entra no site da ferramenta e você faz o seu estudo por ele. Então você pode estar fora de casa, você tem aqueles 5, 10 minutinhos de espera, em vez de você entrar no Facebook, eu entro no ANKI e fico resolvendo minhas questões. Para concursos, a dica que eu dou, o foco que você tem que ter, ele é pontual. São palavras como e, ou, podem, ou deve, todas ou nenhumas que fazem toda a diferença numa questão. Esse tipo de palavra, eles têm que ser decorado. Isso só vai ser feito através da repetição. Então, mais uma vez, a ferramenta NKI e as revisões que vão te dar essa segurança de, na hora da prova, se você vai lembrar se ali é um pode ou um deve, se são todas, se tem alguma exceção naquela regra ou não. O que não pode acontecer na prova, como eu já disse, é aquele li a matéria, mas não lembro, já vi isso aqui, mas não sei responder. Ou então a disciplina, eu estou te passando um método de estudo com muita revisão, mas quem tem que sentar na cadeira e estudar e ler é você. E agora, se você se propor a estudar, você vai ver que vai ter muitos convites de amigos para sair, para fazer alguma coisa, para assistir TV. E se você deixar isso acontecer, você não vai estar estudando. O meu primeiro concurso que eu fiz, eu devo ter assistido nem 1 hora de aula completa em vídeos no YouTube, disparcerados ali. Eu via algum assunto no edital, colocava no YouTube, assistia e eu achei que eu fui estudado para a prova. E foi um fiasco total, né? Foi uma decepção e aí foi aquele momento que você entende que ou você estuda de verdade ou a coisa não vai acontecer. Então, assim, a hora que você vai estudar, você tem que tirar todos os empecilhos que estão à tua volta. Você põe uma garrafinha d'água junto para você não levantar a cada 5 minutos. Se você está com frio, você põe uma blusa perto. Se você está com sono, você tem que começar a dormir mais cedo ou dormir mais. Não tem como estudar com sono, não adianta você ficar brigando ali com o sono que você não vai decorar. Então, assim, uma noite boa, bem dormida, ela é essencial, é crucial para o bom estudo. Então, você tem que botar ali na cabeça que você vai ler, que você vai estudar e que nada vai te incomodar. Aquela musiquinha que está no fundo, o exemplo que o Renato Alves dá, aquele lepo-lepo mental, que está na tua cabeça, batendo várias e várias vezes, você se concentra, imagina, por exemplo, um rádio e desliga ele. Você vai estudar, você lembra daquela música, você vai, imagina o rádio e abaixa o som dessa música. Ou então você põe uma música clássica para tocar enquanto você estuda. O barulho lá de fora, de trânsito, de buzina, de construção, ele não é um empecilho para o teu estudo, porque você não vai conseguir ficar com aquele negócio ressoando na tua cabeça.
aquilo ali uma hora o teu cérebro para de ouvir aquele barulho. Você está com fome? Ou você fala, não, vou ler mais esse tanto aqui e no fim disso o meu prêmio vai ser comer. Mas você não pode começar a estudar com fome. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Tenha bons estudos. Eu posso te ensinar o método, repassar algumas coisas do que eu aprendi até agora, mas a disciplina é sua, a vontade é sua e a motivação também é sua de querer estudar, sentar e se dedicar quantas horas você precisar.